Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique e eu irei ministrar o curso de Física para a segunda série do ensino médio. Bom, na aula de hoje nós começaremos aí falando um pouquinho sobre a termologia, conceituando aí vários tópicos que serão muito importantes ao longo do nosso curso. Então peço para que vocês prestem bastante atenção, pega um papelzinho, uma caneta, vai anotando os tópicos, dá pausa, reflete, tranquilo? Vamos nessa então. Bom, hoje a aula vai ser sobre a introdução à termologia. E qual é o objetivo? O que você será capaz de saber ao final dessa aula? Os objetivos são, nessa introdução à termologia, apresentamos o conceito de energia térmica e enfatizamos o caráter energético do calor. A noção de temperatura é discutida do ponto de vista macroscópico e microscópico. E por fim falaremos sobre os estados de agregação da matéria. Então, vamos nessa. Termologia macroscópica e microscópica. Na termologia, estudamos os fenômenos ligados à energia térmica ou fenômenos térmicos. Esses fenômenos podem ser interpretados sob duas perspectivas, a macroscópica e a microscópica, no qual a gente vai falar aqui durante a aula. A termologia macroscópica é o estudo macroscópico, está relacionado com os aspectos globais do sistema, como o volume que ocupa, sua temperatura e outras propriedades que podemos perceber por nossos sentidos. Então vem comigo. Aqui na aula eu procuro colocar vários exemplos para deixar mais fácil de vocês compreenderem os conceitos. Então vamos para os primeiros exemplos. Por exemplo, eu posso ter aí um becker, esse recipiente, o nome dele é becker, e dentro dele aí um líquido. Então eu consigo perceber através dos meus olhos, ou seja, através do meu sentido visual, quanto de volume tem nesse meu recipiente. Ou seja, o volume é uma grandeza macroscópica. Por exemplo, a temperatura. Eu consigo sentir através da pele quando algo está mais quente, quando algo está mais frio. Ou seja, eu não preciso aí de necessariamente ter um aparato, um objeto, para conseguir visualizar esse meu fenômeno. Então, isso na macroscopia é muito importante, é aquilo que está atrelado ao meu cotidiano, aquilo que a gente consegue sentir através da pele, através da visão, e a gente não precisa de um aparato para conseguir enxergar, visualizar, sentir isso de maneira mais fácil, tranquilo? E aí vem um outro fenômeno, que é o da microscopia, que é a termologia microscópica. Os fenômenos microscópicos são aqueles no qual não podemos perceber apenas com os nossos sentidos. Por exemplo, a energia das moléculas, suas velocidades, interações e muito mais. Então aqui, por exemplo, podemos muitas vezes ser observados com o auxílio de um instrumento. Então a gente pode observar coisas utilizando um instrumento para aumentar a nossa visão. Por exemplo, um microscópio, uma luneta, um telescópio. Então a gente precisa usar esse tipo de instrumentos para conseguir visualizar algo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um microscópio. Para que eu consiga visualizar, por exemplo, moléculas, eu preciso utilizar um microscópio, porque meu olho não é capaz de visualizar isso a olho nu. Então, esse tipo de situação, eu preciso usar aí um instrumento, que a gente vai chamar de termologia microscópicas. Então, na termologia, durante o nosso curso, a gente às vezes vai falar de termos usando a macroscopia, ou seja, que a gente consegue ver naturalmente no dia a dia, e às vezes a gente vai precisar usar exemplos que sejam microscópicos para entender a fundo como que aquilo se comporta, por que aquilo acontece, beleza? Durante o nosso estudo, a gente vai fazer perspectivas macroscópicas e microscópicas, porque elas se completam na termologia. Por exemplo, a temperatura, eu posso explicar ela do ponto de vista macroscópica, que é a noção de temperatura obtida a partir da sensação na pele de quente e frio, e às vezes eu posso colocar ela a partir de uma perspectiva microscópica, onde se aprofunda quando consideramos o movimento molecular e entendemos a temperatura a partir desse movimento. Então aqui
na termologia, às vezes eu posso usar ela do ponto de vista macroscópico e microscópico para o mesmo fenômeno, sem problema nenhum. O que for mais fácil de ensinar, da gente compreender, a gente vai utilizar. Beleza? Então, o primeiro conceito aí, o segundo conceito vai ser da energia térmica. O que é a energia térmica e por que ela é importante a gente falar dela? Bom, as moléculas constituintes da matéria estão sempre em movimento, no qual a gente denomina agitação térmica. A energia cinética associada a esse movimento é denominada energia térmica. As partículas, elas estão sempre se movimentando, sempre. Então, apesar da gente não ver, por exemplo, aqui no meu controle, as partículas lá dentro estão se movimentando. Isso é o que a gente vai denominar de agitação térmica. Tranquilo? Esse tipo de conceito vai ser muito interessante para a gente lá na frente. Beleza, vamos nessa. A energia térmica de um corpo pode variar. Por exemplo, aqui eu tenho um cilindro, um becker, onde tem uma água ali dentro. Então vamos supor que essas bolinhas azuis aí na tela sejam as partículas de água, tranquilo? Elas estão sempre em movimentos lá dentro, beleza? Só que aí eu posso variar essa movimentação dessa partícula, ou seja, eu posso variar essa energia térmica. Como? Por exemplo, colocando uma chama embaixo, fazendo com que a temperatura aumente. Quando eu coloco uma chama ali, uma vela, fazendo com que essa temperatura aumente, olha só o que vai acontecer com as minhas partículas. Elas vão começar a se movimentar cada vez mais rápido. Então eu estou aplicando ali uma temperatura, fazendo aumentar a temperatura do meu líquido e essas partículas, ou seja, a minha energia térmica também está aumentando. Tranquilo? E aí eu posso fazer também com que ela diminua. Como? Fazendo com que esse meu líquido possa ficar mais frio. Colocando ali um gelo, por exemplo, na minha água. Então, quando eu coloco o gelo, as minhas partículas elas vão se movimentar cada vez mais lentamente. Ou seja, aplicando aí diferentes situações para esse meu líquido, eu consigo fazer com que a energia térmica aumente ou diminua. Tranquilo? E o calor vai ser importantíssimo para a gente no estudo aí da termologia. O calor há muito tempo, desde antigamente, já era algo que atraía muita atenção. Como assim? Eu estou aqui numa fogueira e a minha temperatura está aumentando. Eu vou para algo frio, para o Polo Norte, por exemplo, e aí a minha temperatura diminui. Então existe algo aí que faz com que a minha temperatura varie. E isso é o que nós denominamos calor. Vamos conceituá-lo agora. Podemos concluir que a energia térmica transferiu-se de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A energia térmica em trânsito damos o nome de calor. Então vamos para o nosso exemplo aqui de novo. Eu tenho aqui o meu recipiente contendo água dentro, beleza? Então as minhas partículas estão lá se movimentando. E aí eu coloco uma chama embaixo. E aí, como a gente falou no exemplo anterior, o ato de colocar a chama lá embaixo faz com que a energia térmica do meu sistema aumente, ou seja, minhas partículas começam a se movimentar cada vez mais rápido. Ou seja, eu estou fazendo algo para que a minha temperatura aumente ali naquele meu sistema. E aí o ato de fazer com que a minha temperatura aumente ou não, é porque eu estou injetando nesse meu sistema calor, beleza? Que está fluindo da chama para o líquido. Então, olha só o exemplo. A minha temperatura está aumentando naquele meu primeiro sistema. Mas eu posso fazer também com que a minha temperatura diminua, colocando gelo. E aí faz com que as minhas partículas, a minha energia térmica, tenham a sua velocidade diminuída. No meu primeiro exemplo, a chama está fazendo com que o calor... No meu primeiro exemplo, o calor está fluindo da chama para o líquido. Tranquilo? E no meu segundo exemplo, o meu calor está fluindo do líquido para o gelo. Por que disso? Olha só, presta atenção. Galera, o nosso calor ele sempre flui de uma fonte quente para uma fonte fria. Por exemplo, no nosso primeiro exemplo, ele está fluindo da chama para o líquido. Tranquilo? E no segundo exemplo, ele está fluindo da água para o gelo. E aí, repare que eu sempre utilizo a palavra flui. No dia a dia, a gente usa um termo que a gente chama de estar com calor. Só que na física isso é um pouco equivocado, porque repare que eu sempre falo, o calor fluiu da chama para o líquido.
Então, o ato de a gente falar de calor é sempre fluido. O calor flui sempre de um objeto para o outro, beleza? Então, na física, o calor é como se ele estivesse fluindo. Estar com calor é um conceito equivocado, beleza? E é bom saber, galera, o fato de que o calor é uma forma de energia só foi definitivamente estabelecido na física no século XIX, graças aos trabalhos do cientista William Thomson, Joseph Mayer e James Joule. E é interessante esse nome Joule, que é ele que vai dar o nome à unidade de calor, beleza? A unidade de calor é dada em Joule em homenagem a esse físico, tranquilo? Antes o calor era chamado de fluido calórico, onde ele se incorporava aos corpos ou sistema. Então, como eu disse, falar estar com calor é errado. Ele não fica aderido, ele sempre flui de um corpo para o outro. Tranquilo? Então, a medida de quantidade de calor é sempre trocada entre dois corpos. É, portanto, uma medida de energia. Sendo assim, a unidade de quantidade de calor no sistema internacional é o Joule, em homenagem àquele físico lá que eu falei anteriormente. A caloria, unidade estabelecida antes de entender o calor como forma de energia, continua sendo utilizada. Então, galera, é o seguinte, antes eles entendiam como se o calor fosse contido, como eu disse. E aí eles estabeleceram que era dado em caloria. Só que a caloria, apesar de ser um conceito equivocado, a gente usa essa unidade até hoje. Só que a gente sabe agora que calor é uma forma de energia. Então, como estabelecer uma relação entre caloria e joule, entre caloria e forma de energia? É dada por essa formulazinha aqui. Ó. Uma caloria é igual a 4,1868 joule, que depois a gente vai abreviar para 4,18 ou 4,1. Enfim, uma caloria é igual a esse valor aí em joule, beleza? E aí vamos conceituar a temperatura. Temperatura na termologia é extremamente importante, é fundamental para a gente entender essa ideia de temperatura, beleza? Então vamos nessa. Temperatura. Podemos considerar a temperatura de um corpo como a medida do grau de agitação de suas moléculas. Então vamos para o nosso exemplo. Aqui eu tenho a água em um recipiente e eu coloco aí, por exemplo, uma chama para fazer com que essa minha temperatura aumente. Aí eu vou observar o seguinte, que as minhas moléculas lá dentro começam a se agitar cada vez mais. Quanto mais calor eu coloco ali dentro, quanto mais calor é fornecido para o meu sistema, mais as minhas moléculas vão se agitar. Ou seja, a minha temperatura está aumentando. Então, como eu disse, podemos considerar a temperatura de um corpo como a medida do grau de agitação de suas moléculas. Quanto mais agitadas são as minhas moléculas, maior é a minha temperatura. Então, no meu segundo exemplo aqui, a minha temperatura está diminuindo porque a agitação das minhas moléculas também estão diminuindo. Beleza? Então, a definição de temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, como o calor está fluindo para o meu sistema, as minhas moléculas estão se tornando mais agitadas e minha temperatura está aumentando. Como o meu calor está fluindo para o gelo, as minhas moléculas estão se tornando mais lentas, ou seja, a minha temperatura está diminuindo. Tranquilo? Então vamos nessa. Equilíbrio térmico. Esse é um conceito interessante. Equilíbrio térmico se caracteriza pela igualdade das temperaturas dos corpos. Assim, dois corpos em equilíbrio térmico possuem obrigatoriamente temperaturas iguais. Uma vez alcançada essa situação, não há mais transferência de calor entre elas. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aí o meu recipiente com a água e eu coloco gelo ali dentro. E aí o meu calor vai fluindo da água para o gelo. Ou seja, eu tenho dois objetos com temperaturas diferentes. Quando é que o meu calor vai deixar de fluir, por exemplo, da água para o gelo? Quando os dois estiverem em equilíbrio térmico, ou seja, quando a temperatura dos dois for iguais. Um outro exemplo, eu tenho aqui na minha mão o passador de slide e aqui eu tenho a minha mão. Quando eu encosto uma na outra, a temperatura dos dois está diferente. Então, vai fluir calor de um para o outro.
Quando a temperatura dos dois ficarem iguais, vai deixar de ter essa fluência de calor de um objeto para o outro. E aí a gente fala que atingiu um estado de equilíbrio térmico. Beleza? E aí entra um outro conceito, o conceito de agregação da matéria. Estados de agregação da matéria. O que é isso? A matéria, ela pode se comportar de várias maneiras. E aí entra o que a gente chama de estados da matéria. Por exemplo, a matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso, que constituem os estados da matéria. De modo geral, os materiais que nos rodeiam se encontram em um desses estados de agregação. Beleza? Admite-se que qualquer material é formado de moléculas e que esses estão em movimento, mais intenso ou menos intenso, com maior ou menor grau de liberdade, conforme a intensidade das forças entre elas. Essa força a gente chama de força de atração entre as moléculas. Então eu tenho aqui uma molécula e tem outra molécula. Dependendo do grau de força que tem entre as duas, a minha matéria vai se comportar de uma maneira ou de outra. Vai ser, dependendo, pode ser sólido, líquido ou gasoso, que eu vou falar de cada uma delas agora. Estado sólido. Um sólido tem um volume e forma definidos. As forças de coesão são muito intensas, restringindo o movimento das moléculas a uma ligeira vibração. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo feito de aço, por exemplo, e quando eu aproximo e coloco o microscópio, por exemplo, eu percebo que as minhas moléculas estão extremamente unidas umas às outras. Ou seja, a força ali entre elas são grande. E aí faz com que elas estejam próximas uma das outras e o grau de agitação entre elas é pequeno. Então vamos supor que ela esteja bem vibrando, só que elas estão vibrando pouco e elas estão bastante atreladas, as forças estão bastante altas ali. Quando isso ocorre, eu tenho um sólido, beleza? E uma outra característica delas, que elas têm o volume e forma bem definida. Tranquilo? Estado líquido. Um líquido assume a forma do recipiente que o contém, mas seu volume é definido. Ou seja, apesar dele ter o volume definido, a forma ela assume a do recipiente. Se eu colocar ele num recipiente redondo, ele vai ficar redondo. Se eu colocar em quadrado, ele vai ficar quadrado. Ele não tem aí uma forma definida. Isso vai depender de onde ele seja colocado. Tranquilo? Então, no estado líquido, as distâncias entre as moléculas são em médias maiores do que no estado sólido. Lembra lá no estado sólido que eu falei que as moléculas estão próximas e a agitação delas são pequena? No estado líquido, elas estão um pouquinho mais afastadas e elas agitam de maneira mais intensa. Tranquilo? Então, aqui vamos supor que eu tenho um recipiente e ali dentro tem uma água. Então, a água vai assumir a forma daquele recipiente. Tranquilo? Se eu aproximar, eu vou ver que as moléculas estão um pouco mais afastadas umas das outras e elas possuem velocidades um pouco maiores. A agitação delas é um pouco maior do que no estado sólido. Tranquilo? E o nosso último estado é o estado gasoso. Um gás preenche totalmente um recipiente fechado no qual ele seja colocado. Qualquer que seja a forma desse, independente da forma como for, ele vai assumir essa forma. Ou seja, um gás ele não possui nem forma e nem volume definido. Eu posso colocar ele em qualquer recipiente, ele vai assumir a forma daquele recipiente e aí vai assumir o volume daquele recipiente. Tranquilo? Então aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui um cilindro, ele assume todo o volume daquele cilindro e toda a forma daquele cilindro. Se eu diminuir o cilindro, ele vai continuar assumindo a forma e o volume daquele cilindro também. As forças de coesão entre as moléculas têm intensidade muito pequena, possibilitando uma movimentação bem mais intensa. Então, no meu gás, as forças estão bem pequenininhas. Então, as moléculas estão mais livres para se movimentar ali dentro. Então, elas se movimentam de maneira muito mais veloz do que no líquido e no sólido. E ainda, elas estão mais afastadas umas das outras. A gente fala que a força de coesão dela é baixa. Beleza?
Então, galera, vamos agora para a nossa revisão. Na aula de hoje, a gente definiu aí o que é uma termologia e viu ela do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista microscópico. Definimos aí o que é energia térmica, lá, a agitação das moléculas. Definimos o que é calor, que sempre flui aí de uma fonte quente para uma fonte fria, fazendo com que haja uma variação na temperatura. E a temperatura, lembra, é o grau de agitação das moléculas. Por fim, nós falamos aí dos estados de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso. O que varia de uma para outra é que umas têm forma e volume definido e as outras não. Umas têm a energia de agregação a força de agregação mais alta e as outras menores. Beleza? E aí, se ficou alguma dúvida, você pode mandar a sua dúvida aí, ó, para mim, que eu ter total prazer em responder vocês. Basta mandar a mensagem aí para esse e-mail: pedro.oliveira@educador.edu.es.gov.br. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula aqui de física. Espero que vocês tenham gostado aí, bastante curtido, e também espero vocês nas próximas aulas.